essas dúvidas e você, como um especialista de 35, vai saber nos responder. Uma das coisas que a gente recebe aqui de perguntas, principalmente pelo telefone ou até por e-mail, é como explicar para o colaborador a ZLQ, a Zona Livre de Queda. Tá, Felipe, beleza, eu como técnico, como engenheiro, eu sei o que é, mas como que eu consigo, de uma forma prática e fácil, explicar para aquele cara como que ele tem que trabalhar, onde ele tem que estar ancorado, para aquilo ali que está escrito no talabarte dele fazer valer. E eu sei que você tem uma explicação muito prática e rápida, e eu queria que você pontuasse isso para a gente. E essa história da ZLQ, ela é muito complicada. Eu brinco, eu levo meia hora para explicar para o usuário final e fico 3 horas explicando para o técnico e engenheiro de segurança. Porque são diferentes, né? O que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer, né? Então, o técnico e engenheiro, a norma diz, considerar a zona livre de queda, né? Então, ela não fala respeitar a zona livre de queda. Então, o técnico já, sabe? Se eu não tiver 5h30, se eu não tiver 4h30, eu já não trabalho. Às vezes o pessoal confunde, mas é 4h30 da onde? Abaixo dos pés? 5h35 da minha ancoragem? Mas se a minha ancoragem estiver para cima, para baixo? Então, o próprio técnico às vezes tem dificuldade de entender. Eu também tive muita dificuldade para entender, até que eu criei essa forma de ensinar. Então, primeira coisa que você entende, que a norma diz considerar a zona livre de queda e não respeitar a zona livre de queda, você já pensa, opa, na minha análise de risco, se eu tiver marcado que eu tenho 5h35, 4h30 no meu pictograma do meu talabarte, eu já tenho que pensar, esse é um ponto a ser considerado. Então, o que eu faço nos treinamentos para o usuário final, que é o nosso foco aqui da sua pergunta? Eu coloco um slide com um cara em cima do andaime, conectado na altura da cintura, e aí eu falo, ele tem 2 metros abaixo dos pés, ele está ancorado a 3,5 metros, com um talabarte de 1,30 m. E aí, o que vocês acham? Esse cara vai atingir o chão ou não? Aí muitos dizem, não, vai atingir. Não, não vai. Vai, não fica aquela coisa toda. E aí, para quem fala que sim, eu peço para explicar por quê. Do jeito dele. E eles explicam. Não, porque você tem lá o comprimento do talabarte, que é de 1,30 m. Aí você já tem a altura da pessoa, que é de 1,80 m, 1,70 m, então só aí já está chegando. E aí, aí eles brincam, né? Tem um negócio lá que abre, lá o pacote que abre, que aí então vai atingir o chão. E aí a pessoa que fala que não, fala assim, não, mas não vai abrir ou vai abrir. Então, o que eu falo para eles? Então, eu mostro o que compõe a ZLQ. Então, eu explico, a ZLQ é a distância segura entre o ponto de ancoragem e a obstrução mais próxima. Entendam isso. Então, entre o meu ponto de ancoragem e a minha obstrução, eu tenho que ter lá os 4,30, 5,30, 4,80, vai depender do fabricante. E, então tá, então isso aqui é a ZLQ. Ok. O que compõe a ZLQ? E eu, sem mostrar no slide, eu vou falando para eles, é 1,5 m entre a argola e o pé do usuário, que é a média do brasileiro, mais o tamanho do talabarte, aqui a gente está considerando quanto? 1,30. Deu quanto? Deu 2,80. O que mais que a gente sabe? Que o cinto vai esticar. Então, esqueci a palavra, mas ele vai estender. Ok? Sim. 30 centímetros no máximo. Então, deu 3,10. Sim. Legal. E aí o observador vai abrir. Então, aí eu mostro. Então, aí eu vou na realidade dele. Este equipamento que você está utilizando vai abrir 1,5 m, vai abrir 80 centímetros. Então, se eu tinha 30 centímetros, 40 centímetros disponível, já atingiu o chão. Então já atingiu o chão. Legal. O que eu tenho que fazer? Eles ficam olhando para a minha cara. A segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu uso ou não uso equipamento de proteção? Aí alguns falam, não precisa. Já que eu vou atingir o chão, para que eu vou utilizar, né? Aí outros me falam, não, é melhor usar, porque... é melhor usar, né? Porque é melhor quebrar os 2 tornozelos do que cair de cabeça e morrer. E a norma fala, né? Minimizar as consequências de uma queda. Então pelo menos já estou protegido. Pelo menos já está protegido. Mas aí eu falo, mas calma, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é não atingir o chão. Sim. Então, quais seriam as soluções? Primeira coisa que todos me respondem. Com técnica é um pouco mais difícil, mas o usuário final, conecta mais para cima. É a primeira coisa que eles falam, é só conectar para cima. Então, isso mesmo, conectou para cima, você diminuiu o fator de queda, que é um outro item a se considerar na análise de risco, e você não vai atingir o chão. E se você não tiver um ponto de ancoragem acima da minha cabeça? Aí ele fica olhando para mim, dá para fazer uma restrição. Olha só, qualquer nível, eles vão falar a mesma coisa. Então, como é que você faz uma restrição? Eles ficam pensando, conecta do outro lado. Sim. Então, em vez de você conectar aqui no andaime, conecta do outro lado. Então, você vai diminuir a minha distância de queda livre.
eu distribuí numa distância de queda livre, eu não atinjo o chão. São duas coisas que a gente que pega muito aqui, né? Principalmente nas nossas dúvidas aqui aos nossos